a parte de proteção da planilha, ela serve para quando a gente conclui a planilha, a gente já montou a planilha, as funções, as fórmulas estão corretas, e a gente precisa só que com que as pessoas, os usuários, coloquem os dados. Então, por exemplo, a pessoa vai poder aqui ó, colocar o nome do aluno, né? Ela vai poder digitar a nota do aluno, certo? Ela vai poder colocar os dados. Só que ela não pode digitar o total, ou seja, eu não posso permitir ó, que ela coloque qualquer total, né? Ó, não posso permitir que ela coloque a média também. Tá? Então, como que a gente faz? Eu estou voltando aqui, desfazendo a operação, tá? Então, como é que a gente faz para quando a gente montar uma planilha, ela já estiver funcionando bem, e a gente quer evitar com que a pessoa, de forma acidental ou intencional, ela coloque dados errados, tal, tá? Nesse caso, existe o recurso de proteção da planilha. Ele funciona em duas etapas, tá bom? Então, eu tenho duas etapas para poder fazer ele funcionar, tá? A primeira, tá bom, pessoal? A primeira é eu indicar... Ah, ele está até com a proteção... Ele está com a área formatada. Ah, tá. Só um instantinho, gente. Essa parte aqui eu copiei ela da aula passada e ela está com formatação condicional aqui da aula passada. Então, deixa eu só... Eu incluir aqui essas... Colocar aqui mesmo, ó. Tá bom. Ó, então, ela vai funcionar em duas etapas, tá? A primeira etapa precisamos indicar o que deve ser alterado, tá bom? O que pode ser alterado e o que não pode. Como é que a gente faz isso, tá? O que pode ser alterado e o que não pode. A gente é uma formatação. Na verdade, eu vou fazer isso com a nota 1 e a nota 2 só. Depois eu faço para as demais notas, para vocês verem, ó. Então, eu vou selecionar os nomes dos alunos, a nota 1, e eu vou selecionar a nota 2, tá bom? Agora, eu vou formatar a minha planilha, ó. Isso, ó. Eu vou formatar a minha planilha, chama aqui a área de formatação, e eu vou pedir para ele a área de proteção aqui. Eu vou dar um zoom aqui da parte do Windows para vocês enxergarem o que eu estou falando, senão, se estiverem vendo a minha aula no smartphone, fica muito pequena aí, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar direitinho. Legal, ó. Tá vendo, ó? Essa área de proteção aqui, ó, é aqui que eu vou estar indicando para ele que eu quero deixar ela desbloqueada, tá vendo? Ó? Eu quero bloquear, ó. Eu desmarquei o bloqueadas, ou seja, a área que eu selecionei da minha planilha, ela vai ficar desbloqueada. Isso significa o quê, gente? Significa dizer que quando a gente ativar a formatação, essa área vai poder ser alterada. Eu vou dar um OK, ó. Reparem que eu marquei o nome dos alunos, a nota 1 e a nota 2. Eu não marquei os demais dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar o que deve ser alterado. E o próximo passo, tá bom? Então, o próximo passo agora, a segunda etapa, tá vendo? Ó? A segunda etapa é ligar a proteção. Essa proteção, ela é uma espécie de chave, liga e desliga, tá bom? Eu vou ligar ela agora para vocês verem, ó. Para mim ligar essa chave, novamente eu vou dar um zoom no Windows para vocês enxergarem onde eu estou indo, ó. Para mim ligar essa chave aqui, ó, eu vou na minha guia exibição, tá vendo, ó? Aqui, ó, na minha guia revisão, tá? Desculpa, na minha guia revisão e aqui, ó, eu vou clicar em proteger planilha, tá bom? Vou clicar em proteger planilha e aí ele pede uma senha para ativar a proteção. Vou colocar uma senha simples, tá? 1, 2, 3. Pede para repetir a senha, vou colocar a senha 1, 2, 3 e vou dar OK. Pronto, ó. O que eu acabei de fazer, gente, foi ligar a proteção. Então, se eu tentar colocar aqui o nome de um outro aluno, ele vai deixar, ó. Tá vendo? Ele não reclamou. Se eu quiser colocar a nota aqui, ó, na nota 1, ó, ele também não reclamou. Se eu quiser mudar a nota 2, ó, ele não reclamou. Agora, quando eu quiser mudar a nota 3, ele reclama, ó. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer a alteração, clique em desproteger a planilha. Na verdade, ele não vai deixar a gente colocar nenhuma informação aqui, nem na nota 4, nem na média e nem no total. Ou seja,
Na prática, pessoal, ele só vai deixar alterar o nome dos alunos, a coluna da nota 1, a coluna da nota 2. Qualquer dado da coluna nota 3, ele não deixa mudar. Outra coisa importante é que você não consegue apagar. Ó, vou clicar com o botão direito, eu quero excluir. Ó. O excluir não está habilitado para mim, está cinza. Tá vendo? Ele não apaga. Tá vendo? Ó? Eu tentei apagar, ó. A célula, o conteúdo está protegido. Tá bom? Então, essa parte de proteção, ela é muito utilizada e a gente só utiliza esse recurso quando a planilha já está pronta, montada. Tá? Gente, ó, vamos supor que eu quero fazer uma alteração na minha planilha em uma área que está protegida. Como é que eu tenho que fazer? Ó? Na prática, eu tenho que ir lá no revisão, clicar em desproteger planilha e colocar a senha. Quando eu colocar a senha, aí ele vai desligar a proteção da planilha. Ó. Pronto. Agora, ó, se eu colocar aqui na coluna da nota 4, se eu colocar 10, ó, ele aceita. Se eu colocar na nota 3, 7, ó, ele aceita. Na verdade, agora, gente, o que está acontecendo é que ela está desligada a proteção. Então, se eu voltar a ligar, ela vai voltar a permitir a alteração de dados somente no nome, nota 1 e nota 2. Ele não deixa alterar a nota 3 e nota 4, tá bom? Pessoal, vamos supor que eu queira permitir as pessoas mudarem a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4. Como é que funciona? Ó, eu seleciono o nome dos alunos, a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Aí eu clico com o botão direito, formatar células, tá vendo? Ó? E aqui em proteção, ó, eu vou desmarcar bloqueadas, tá bom? Quem estiver vendo no smartphone aí, a letra está bem pequena, eu vou dar um zoom de novo para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Eu cliquei aqui na guia proteção, e aí aqui, ó, se eu deixar ele marcado, eu estarei ativando ela como bloqueada. Se eu deixar ela desmarcada, ela vai ficar livre, né? Ela permite alteração, tá? Eu marquei então ela como desbloqueada. Quando eu der OK, tá? Legal, gente, ó. Só que isso só vai ter efeito, né, quando eu for lá em revisão, certo, pessoal? Quando eu for lá em revisão, e aí lá em revisão, eu clicar em proteção da planilha. Então, vamos fazer isso, ó. Vou tirar o zoom aqui de novo, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou novamente, ó, ligar a proteção. Então, eu vou clicar em revisão, eu vou clicar em revisão, proteger planilha, ele pede a senha, 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3. Claro que a senha pode ser qualquer letras, números, tá bom? Beleza, pessoal, quero colocar aqui, ó, o 10 na média, quero colocar 10, ó, ele não permite, tá? Ó. Quero apagar a palavra planilha, quero escrever escola, ele não permite. Quero trocar o nome do Carlos para Antônio, ó, ele permite, ó, ele não reclama. Quero colocar a nota do Antônio, 8888. Ele permite. Ou seja, a ideia aí, gente, ó. Então, a ideia de proteção, né, ó, proteção de planilha é um recurso que a gente utiliza para fazer com que a pessoa não altere de forma acidental ou intencional uma parte da planilha ou toda a planilha, tá bom? Claro, tem uma senha, precisa de uma senha, tá ok? Gente, ó, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou partir para mostrar o gráfico para vocês, e aí alguns outros itens que faltar, eu tento passar ainda hoje, se não houver tempo, na semana que vem a gente tem aula novamente, aí eu passo a outra parte. Então, agora, por uma questão de conteúdo mesmo, eu vou falar de gráficos, tá bom? E aí, no caso, ó, voltando lá para a nossa planilha, quando a gente vai usar gráficos, a gente tem que ter a planilha montada, né, pronta, e aí você precisa primeiro, pessoal, selecionar os dados. Eu vou fazer diferente com vocês aqui, ó. Eu vou abrir uma planilha nova em branco, ó, e para ficar bem didático, bem simples, para a gente compreender aqui o contexto, eu vou colocar o nome de 3 pessoas e vou colocar a idade dessas pessoas, tá bom? Eu vou colocar Fernando, Gustavo e Orlando, ó. Fernando, ok? Vamos corrigir aqui o Fernando, ó. Fernando, Gustavo e Orlando, tá bom? E eu vou colocar uma idade para vocês, ó. O Fernando tem 15 anos, o Gustavo tem 16 anos
e o Orlando tem 40 anos, tá bom? Ou seja, a gente olhando aqui, pessoal, claro, a gente percebe que o Orlando é o que tem mais idade, tá bom? A gente percebe isso logo de cara. O Orlando é o que tem mais idade, tá? O que vai acontecer agora se eu pedir para ele montar um gráfico desses dados? Que dados? Nome e idade. Então, ó, eu vou clicar na guia inserir. Então, cliquei na guia inserir, clico em gráficos, e aí eu vou pedir o gráfico de pizza. Então, ó, quando eu clicar aqui em gráficos, eu tenho já ó, um atalho, né, um ícone para o gráfico de pizza. Eu vou pedir o 3D, ó, e aí ele já montou. Eu vou tirar o zoom da minha planilha, ó, tá aqui, ó. Pessoal, ele colocou um gráfico muito grande, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir o tamanho do gráfico, né? Eu vou redimensionar aqui o tamanho do meu gráfico, para ele ficar um pouquinho menor, tá vendo? Ó? E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a idade do Orlando com o dobro da idade do Fernando. 30 anos o Orlando tem, ó, 30 anos. Se a gente observar, pessoal, a fatia do Orlando aqui no nosso gráfico é cinza. E ele tem o dobro da idade da fatia do Fernando. Tá vendo? Ó? Vamos fazer um teste agora. Ó. Eu vou colocar a idade do Gustavo com 30 anos também. Ó. 30 anos. Legal. Ó. Se a gente observar, a gente vai perceber que a área do Gustavo e a área do Fernando são as que ocupam mais espaço no gráfico. E a área azul é a do Fernando, é a que ocupa menos espaço. Então, gente, ó, à medida que você altera a idade aqui das pessoas, ele automaticamente altera a apresentação no gráfico. Ele permite também ó, que você trabalhe com vários gráficos ao mesmo tempo. Ó. Eu vou selecionar os dados de novo para montar outro. Pessoal, e se existe assim, né, uma dica ou segredo, na verdade, não é nem segredo, ó. É que para montar o gráfico, você primeiro precisa selecionar a planilha, os dados. Então, reparem, ó, que eu seleciono a planilha. Aí depois eu vou no inserir, e agora eu vou montar um gráfico de colunas, ó, tá bom? E aí ele montou o gráfico de colunas. Reparem que a coluna do Gustavo e a coluna do Orlando tem a mesma altura, né? E apontando para a área de 30 anos. Se eu colocar aqui, naturalmente, o Fernando com 30 anos, então todos terão né, a mesma área. Reparem que o Gustavo está no meio, né, na nossa apresentação gráfica. Se eu colocar 15 anos por Gustavo, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a área aqui de exibição dele do gráfico, tá bom? Pessoal, nessa aula aqui é uma aula de apresentação, né? Uma aula do que foi gravado lá, mas é importante vocês saberem que o gráfico ele permite alterar várias partes tá, da formatação dele, como, por exemplo, o título, a cor das barras, tá? O nome aqui que a gente vai chamar de label, tá? Que são os identificadores. Então, ele permite várias alterações aqui da apresentação do gráfico. E eu vou diminuir o zoom aqui, ó, para vocês verem que eu estou com os dois gráficos e os dois estão funcionando, tá? Outra coisa desse zoom que eu estou usando aqui, ó, é o zoom do Excel, tá bom? Esse zoom aqui que eu estou usando, ó, é esse zoom aqui, ó, da programação da nossa aula, ó. Se vocês observarem aqui, ó, na nossa aula, ele tem uma parte aqui que pede para a gente estar mostrando a parte de zoom. É a mesma área, tá bom? É essa parte ali, um recurso bastante simples, mas que a gente usa com muita frequência, tá? Então, tá aqui montado o nosso gráfico, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou lá na planilha de notas, tá vendo? Ó? Onde a gente protegeu a planilha, né? Ela continua protegida aqui, ó, tá? Ela não permite alteração. Então, eu vou desligar aqui a minha proteção. Então, eu vou em revisão, desproteger planilha, 1, 2, 3, ok. E agora eu vou montar um gráfico aqui embaixo, tá bom, gente? Ó, eu vou montar um gráfico, pessoal, mostrando as notas 1, 2, 3 e 4 de todos esses alunos. Para isso, ó, seleciona a área né, de dados
clica em inserir, e nesse caso, é bom você escolher um gráfico que ilustra bem essa parte. O gráfico que vai ilustrar bem essa parte também é o gráfico de colunas. Então, vocês observem que, apesar dele ter bastante dados, dá para a gente enxergar. Por exemplo, ó, eu queria que vocês olhassem aqui, ó, a coluna azul, azul clara. A coluna azul clara, pessoal, é a primeira série, né? Ó, é a primeira nota, tá vendo? Ó? A coluna cinza, ó, é a terceira série. Se a gente olhar lá na planilha, vamos dar uma olhada lá, ó, olha lá, ó, é a terceira série, tá vendo? Série de dados. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um teste, ó. Vamos supor que a primeira nota, e aí, pessoal, a primeira nota é azul claro. Vamos supor que a primeira nota, todo mundo foi mal, né? Todo mundo tirou 5, ó. Na primeira nota, todo mundo tirou 5. Eu quero que vocês olhem o gráfico, tá? Ó, observem que ele está mudando, ó. Tá vendo, ó? Tá mudando, ó. Aonde é a primeira nota, ele muda. Se eu colocar na primeira nota, todo mundo foi bem. Todo mundo tirou 10 na primeira nota. Olhem a coluna azul, ó. Ele automaticamente, ó, ele vai posicionando ela de 0 a 10, né? Numa apresentação gráfica que corresponde a ela. No caso, o topo, né? O topo é a maior exposição dela, tá? Mas como eu falei, vamos deixar ela com 5, ó. 5, 5, 5, 5. Então, a gente sabe que a primeira série, que na verdade é a nota 1, todo mundo ficou com 5, né? E aí ele apresenta 5, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Vou fazer uma alteração agora de aluno, tá? Vamos pegar aqui o Pedro. Vamos pegar o Pedro. Ó. O Pedro, pessoal, o Pedro é um aluno que estudou bastante e tal. Então, o Pedro, ele tirou 10, tá? Com exceção da primeira nota, o Pedro tirou 10 no segundo bimestre, no terceiro bimestre e no quarto, tá bom? Então, olha como é que fica a apresentação gráfica do Pedro, ó. Deixa eu dar um zoom aqui menor, tá, ó, para vocês poderem ver aqui como é que vai ficar, tá, ó. Tá bom aqui, ó. Eu vou pegar aqui o nome do Pedro e eu vou colocar ele como 10, ó. 10, 10, olha lá, ó. Ó. Terceira nota do Pedro, ó. 10. Opa, eu coloquei a nota no aluno errado, tá, pessoal? Terceira nota do Pedro, ó, 10, tá vendo, ó? E a quarta nota do Pedro, 10. Novamente coloquei a nota errada. Subindo uma linha aqui, Pedro. Agora sim, pessoal, 10. Pessoal, reparem o nome do Pedro aqui, ó, que agora sim eu vou dar um zoom para vocês verem então novamente, ó. Tá, eu tô dando um zoom do Excel, tá, pessoal? O zoom do Excel, ó. Reparem então, gente, ó, que o nome Pedro, ele tem a primeira nota 5 e todas as outras notas são 10. Se a gente olhar o gráfico, ó, a primeira nota é 5 e as demais são 10, né, destacando lá em cima, tá bom? Ok? Então, essa é a parte gráfica do Excel. É bem simples, tá? Um detalhe que é bom eu destacar para vocês é essa, gente, ó. Quando eu clicar no gráfico, vou clicar uma vez, ó. Eu quero que vocês olhem aqui em cima, onde está escrito revisão, exibição e dados. Tá bom? Ó, eu vou clicar no gráfico, mas olha lá em cima, ó, cliquei no gráfico. Olha lá, ele mostra, pessoal, ferramentas de gráfico. Eu vou clicar fora, ó. Aí ele sumiu ferramentas de gráfico. Quando eu clicar no gráfico, ó, ele mostra ferramentas de gráfico. O que vai acontecer agora, pessoal? Ele vai permitir aqui, ó, que eu faça alterações, formatação neste gráfico, tá bom? Mudando cores, título, estilo da letra e tudo mais, tá bom? Ok? Gente, ó, o foco principal que eu gostaria de tratar nessa aula hoje, então é esse. É a parte de proteger a planilha e gráficos, tá bom? Para isso, eu vou formatar ela aqui com uma cor diferente, eu vou marcar de lilás, vou colocar um traço embaixo, e a parte de gráfico também, eu vou formatar ela de lilás, vou passar um traço embaixo. Algumas coisas que eu passei na aula passada, como, por exemplo, comentário. Então, eu vou passar aqui o comentário rapidinho, só para lembrar, né, o que nós vimos na aula passada. Ó. O comentário é isso. Por exemplo, ó, vamos supor que o Felipe
Ele ficou de entregar o trabalho, mas não me entregou. E eu quero colocar aqui, ó, uma observação, um comentário. Ó. Clico com o botão direito do mouse, inserir comentário. Aí eu coloco lá, ó, irá entregar trabalho. Tá vendo? Ó? Ok? E aí isso fica registrado aqui. Ó. Quase não dá para vocês verem, ficou uma pontinha vermelha aqui, mas quando eu passo o mouse em cima da célula, ele coloca lá o texto, tá vendo? Ó? Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar no A15 aqui, ó, eu vou colocar um comentário aqui nessa área em branco. Ó. Botão direito do mouse, inserir comentário. Aí eu vou colocar aula de gráfico. Aula de gráfico, tá bom? Aí, gente, ó, quando eu coloco o cursor aqui, ó, ele mostra a aula de gráfico. Eu vou tirar só para vocês verem que fica uma pontinha vermelha ali, ó. Eu vou dar um zoom para vocês verem, ó. Fica uma pontinha vermelha aqui, ó. Essa pontinha vermelha, ó, ela indica que é um comentário do Excel. Comentário dá para retirar, ó. Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, ele vai permitir eu excluir o comentário. E aí ele apaga aqui o comentário, tá bom? Ok? Bom, voltando lá né, na programação nossa, da nossa aula, pessoal, então, até para a semana que vem, a gente vai estar tratando desses assuntos que ficaram finais aqui, da aula 11, 12 e 13. Como atividade para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade da aula número 13, tá bom? Eu vou colocar lá um questionário, uma pergunta do que ocorre numa situação da aula 13. Então, estou registrando aqui para depois eu enviar a atividade para vocês. Na aula que vem, tá? Eu vou continuar ainda falando, então, da aula 13, que é a parte de impressão, que vai ser um assunto novo, e aí eu vou tratar de algum assunto aqui que ainda ficou faltando, que eventualmente vocês querem fazer alguma revisão dessa parte, visto que essas duas últimas aulas é muito conteúdo e o tempo de duração da live geralmente é curto, é pouco tempo, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, eu queria saber, Fernando, você quer fazer alguma pergunta? Como é que está aí? Quer tirar alguma dúvida? Gustavo, você quer fazer alguma pergunta? Como é que você está? Quer perguntar algo? Tá, pessoal, eu vou fazer assim então, ó. Eu vou estar encerrando a aula, tá bom? A aula está gravada aqui, e aí eu vou pedir para vocês me mandarem a atividade depois que eu postar lá, tá bom? Então eu vou postar a atividade lá, e aí eu vou pedir para vocês estarem mandando essa atividade para mim. Deixa eu só gravar essa tela aqui, que é a nossa chamada da aula de hoje, tá? Então, vou gravar aqui a nossa aula, TI, live, informática, quarta-feira às 14 horas, dia 8/7. Então, chamada. Chamada. Pronto. Ok, pessoal. Então, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando a aula, tá bom? Querem se despedir, podem dar um alô aí, eu vou estar fechando a aula. Ok, então, Gustavo, obrigado. Fernando, obrigado. E até a próxima aula, pessoal.